Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos novamente a mais uma aula. Agora a gente vai falar sobre padronização, um assunto novo aqui dentro do treinamento de White Belt, mas extremamente importante. Apesar de curto, a gente vai investir um pouco tempo nesse assunto de padronização. Ele é de extrema importância porque um profissional White Belt, que é essa formação que vocês estão conquistando nesse momento, há poucos minutos aí, vamos dizer, de conquistar essa certificação, ela é uma atividade, vamos dizer assim, quase que principal, porque um profissional White e Yellow Belt vai atuar no campo em loco através da padronização. Ele tem que entender sobre ler um procedimento operacional, entender quais são as informações contidas no procedimento operacional e outras ferramentas que auxiliam a fazer a manutenção dos resultados. Então, por exemplo, um projeto Green Belt é implementado, um projeto Black Belt é implementado. O que nós precisamos perceber é esse projeto só vai ser sustentado, os resultados só vão ser mantidos se nós tivermos uma alta padronização do meu processo. E isso é o que nós vamos trabalhar nesse momento. Então, falando um pouquinho sobre padronização, a padronização é um método usado para indicar os procedimentos para a execução das tarefas de um processo, de modo que os resultados desejados possam ser alcançados e mantidos. Percebam o seguinte, pessoal, quando eu falo que a padronização é um método utilizado para indicar os procedimentos, é o que nós estamos comentando. Eu implementei um projeto, o que eu preciso fazer para que os resultados sejam sustentados, eu consiga manter os resultados conquistados. Isso vai ser feito através de procedimentos, através de tabelas, através de gráficos, tudo aquilo para indicar a melhor forma de manter essa melhoria. Bacana? Se eu avançar um pouquinho com vocês, eu tenho uma questão aqui. Você se lembra dos 3 componentes de um sistema de medição? Então, para a gente responder, qual é a importância da padronização? Se vocês se lembrarem, para fazer um paralelo aí com o MSA, o Measurement System Analysis ou análise do sistema de medição, que é apenas uma ferramenta que nós vimos dentro desse treinamento de White Belt, para fazer um paralelo, eu posso falar o seguinte: quais são esses 3 fatores de um sistema de medição que compõem um sistema de medição? Eu tenho o meio, eu tenho o instrumento e eu tenho o operador. Então perceba, o operador precisa saber operar adequadamente, de maneira padronizada. Quando eu garanto confiabilidade num sistema de medição, é porque eu tenho confiabilidade para que um profissional treinado, capacitado, e eu consigo fazer isso através de treinamento mais procedimentos operacionais e assim garantir essa confiabilidade do sistema de medição. Tudo isso está linkado, tudo isso está relacionado também a garantir essa padronização dos meus processos. Bacana? Tudo isso está interconectado. Então, o que eu vou fazendo aqui com vocês, sempre ao longo do conteúdo do curso, é falar alguns comentários, citar algumas observações e sempre fazer o gancho lá com aqueles conceitos, aqueles tópicos que nós vimos no começo, na introdução. Bacana? Vamos avançar um pouquinho aqui. Quais são os passos para a padronização? Então eu tenho alguns passos para serem seguidos. Por exemplo, definir o processo a ser padronizado e determinar as tarefas repetitivas e os procedimentos básicos. Então, se as tarefas são repetitivas, eu consigo criar um padrão, Um padrão a ser executado para que, já que ela é repetitiva, seja executada da mesma forma. Serviços, por exemplo, se você presta serviços numa área de uma agência, por exemplo, você precisa fazer peças gráficas ou templates de algum tipo de peça para comunicação visual e etc. Você tem que ter um briefing, você tem que ter alguma informação. E essa informação pode vir padronizada já, Você tem que saber aquilo que você precisa para executar esse trabalho. Então, identificar um processo, identificar as etapas repetidas desse processo te permite garantir uma alta padronização, ok? Quando eu venho aqui também, reunir as pessoas envolvidas no processo, discutir os métodos utilizados e encontrar o melhor e mais simples procedimento operacional.
Isso acaba sendo um trabalho em grupo, né? É muito difícil você conquistar o apoio dos profissionais, o apoio dos colaboradores, se você não envolvê-los no processo. Então, quando a gente fala de sentar com os profissionais que estão envolvidos no processo e discutir a melhor forma de operar esse processo, você está trazendo eles, trazendo a opinião deles, e assim também eles vão se sentir muito mais engajados em trabalhar de acordo com o procedimento. O que acontece muitas vezes é que um procedimento é top-down, né? Então um cara faz lá em cima, desce esse procedimento operacional e o cara fala, pô, mas isso não faz nem sentido, não é o jeito que a gente aplica na prática aqui. Acontece muito. Então eu convido vocês, profissionais que futuramente vão elaborar procedimentos operacionais, a trazer esses profissionais aí que estão na linha de frente para contribuir com essas informações. Se eu vier para o terceiro passo, testar e documentar o procedimento definido no item anterior, né, que nós acabamos de falar, registrando as atividades em uma linguagem que todos possam entender. Outro erro crasso, tá? Você documentar tudo em linguagem extremamente complicada, formal. Pessoal, quem vai operar esse documento? Quem vai operar, colocar em prática aquilo que você está documentando? A linguagem tem que estar de acordo, tá? E isso basta. Se você tiver a noção, tiver a certeza de quem é o profissional que vai operar, você sabe e qual linguagem, qual informação, o que deve ser contido nesse ponto. Perfeito? Não se esqueçam disso, é extremamente importante. Comunicar a existência do novo padrão a todos os afetados ou relacionados a ele. Quando a gente fala, por exemplo, de uma empresa com uma grande quantidade de colaboradores, é dificílimo, né, quase impossível envolver todos os profissionais para a execução de um novo procedimento operacional, na realidade para a elaboração de um novo procedimento. Mas você deve envolver os profissionais chave, aqueles que têm aí, a gente estuda muito gerenciamento de mudança em cursos avançados, né? Então, aqueles que têm aquela energia para provocar mudanças, trazer os profissionais para o barco, né, de melhoria contínua, saber implementar, fazer essa gestão de tudo aquilo que está por vir. Mas deve haver uma comunicação, tá, daquilo que foi modificado e sempre, pessoal, explicando o porquê foi modificado. Tá? Nós precisamos nos comunicar claramente. Esse é um ponto. Mudança de cultura é algo provocado ao longo dos anos. Não adianta querer mudar a cultura em 15 dias, 20 dias, 30 dias. Isso não acontece. Vamos lá. Quinto passo, treinar os operadores e supervisores de modo que eles executem exatamente aquilo que foi padronizado, sempre da mesma maneira. Então é um treinamento, pode ser on the job, pode ser um treinamento por alguma consultoria, mas normalmente como é um processo específico, não um procedimento operacional, é o ideal que aqueles envolvidos na criação treinem esses profissionais também, tá? E aí tem um último passo para vocês, realizar auditorias periódicas nos processos para verificar a utilização dos procedimentos operacionais padrão e aperfeiçoá-los sempre que possível. Esse é um ponto interessantíssimo, né? Muitas vezes os profissionais entendem a auditoria como algo ruim, tá? Algo que você vai executar para pegar gaps, criticar. Não, pessoal. Assim como nós vimos em cartas de controle, que elas podem ser utilizadas para o nosso bem ou para identificar pontos ruins também, a auditoria, se tiver algo funcionando da maneira adequada, um profissional está executando atividade diferente do procedimento operacional padrão, mas você percebe que aquilo é uma melhor forma de executar. Então você pode padronizar, incorporar aquele ponto, aquilo que ele está executando a um novo procedimento, sabe? Sempre ir melhorando. Agora, se ele está executando algo diferente e é ruim, enfim, compromete todo o sistema ou todo um procedimento que você desenvolveu, a gente precisa certificar de que não tenha como ele executar daquela maneira também. Então serve para o bem, serve para o mal, tá? Auditorias que vocês estão vendo aí são muito importantes e precisam ser executadas. Duas dicas para vocês após esses 6 passos de padronização. O primeiro é que nós temos um treinamento de interpretação de um requisito, tá, de padrão normativo sobre auditorias internas, que nos explica muito de como fazer também esses pontos, tá, de interpretar uma auditoria interna. E o segundo, o treinamento de padronização total, que fala muito sobre esse assunto e nos dá caminhos, tá, meio de como fazer isso para a organização como um todo. Bacana? Então, na próxima aula, eu já mostro para vocês isso que está no slide aí, ó, um exemplo de procedimento operacional padrão e a gente finaliza esse assunto do treinamento White Belt. Eu vejo vocês no próximo encontro. Até lá!